Nossa aula de hoje é sobre quais as vantagens do ecocardiograma, em especial o eco transesofágico, na investigação de fonte emboligênica, em particular quando o indivíduo tem um acidente vascular encefálico, né? Então, os AVCs isquêmicos, eles podem ser divididos da seguinte forma, conforme a classificação de Tost, né? Pode ser por embolia, né, associado a embolia ou trombose de grandes vasos, pode ser por evento cardioembólico, levando ao acidente vascular encefálico, pode ser um AVC lacunar, que aí seria a oclusão de pequenos vasos, e pode ser de outra causa, uma outra causa determinada, por exemplo, dissecção aórtica, coagulopatia, uma outra causa determinada, ou pode ser de causa indeterminada. Então são esses 5 subtipos na classificação de Tost, e a causa indeterminada é o que nós chamamos de um AVE ou um AVC criptogênico, né? E qual a origem desses êmbolos, né? Da onde que nós temos o evento cardioembólico, que aí seria o tipo 2, e nós temos o criptogênico. Então o ecocardiograma, ele é capaz de identificar um e é capaz de identificar o outro. Então, do ponto de vista de evento cardioembólico, o que nós temos? Se nós olharmos aqui essas prevalências, nós percebemos que a grande responsável pela formação de trombos que partem do coração é a arritmia, é a fibrilação atrial. Responde por 45% dos casos. As outras situações é um infarto, que pode levar à formação de trombo, prótese valvar cardíaca em torno de 10%, aneurismas do ventrículo esquerdo também em torno de 10%, a doença reumática, né, principalmente a estenose mitral, né, também responde em torno de 10%, mas o grande responsável por formação de trombos cardíacos, levando a eventos cardioembólicos e o AVC isquêmico de origem cardioembólica, é a fibrilação atrial, quase 50% dos casos. E aí, quando nós comparamos as vantagens ou a capacidade diagnóstica do transtorácico em relação ao eco transesofágico, nós percebemos que na grande maioria das vezes o eco transesofágico ele supera em acurácia, né? Tanto na pesquisa de trombo dentro do átrio ou apêndice atrial esquerdo, na pesquisa de placas de ateroma na aorta, que também é um outro fator emboligênico, nas anormalidades, formação de trombos em próteses valvares, na identificação de vegetação, nas anormalidades do septo interatrial, né, e pesquisa de forame oval patente, na pesquisa de tumores cardíacos, enfim, em todos os aspectos de origem cardioembólica, quando há essa suspeição, o eco transesofágico realmente ele ganha em sensibilidade e especificidade. Então, em relação aos eventos cardioembólicos que levam ao acidente vascular encefálico, nós respondemos por cerca de 30% dos casos e podemos separar em lesões cardíacas propriamente ditas, né, com formação de trombo, que aí seria no átrio ou apêndice atrial esquerdo decorrente da fibrilação atrial, no ventrículo esquerdo decorrente de infarto ou cardiomiopatias. Então aí a pesquisa de trombo se faz necessária. Segundo, seria a busca de massas, outras massas, como tumores, vegetações e placas na aorta. Tá? Então, placas na aorta também, outra grande causa de eventos cardioembólicos. E terceiro seria a passagem por um forame oval patente, levando a embolia paradoxal. Então, quando nós fazemos um eco transesofágico, isso tem que estar na nossa mente, essa busca. Eu tenho que ver se tem trombos intracavitários ou se tem alguma outra massa intracavitária, tipo um tumor ou uma vegetação, né? Estrendes também às vezes respondem por isso, né? Que são pequenos filamentos na válvula. Tenho que ver a aorta para ver se tem placas complicadas na aorta e tenho que ver o septo interatrial e a investigação de forame oval patente. Então aqui a gente pode identificar um infarto do miocárdio, comprometendo a ponta do ventrículo esquerdo, e a gente identifica, fica difícil de identificar sem o contraste, porque a ponta do ventrículo esquerdo muitas vezes você tem uma resolução bastante limitada ao eco transtorácico, aqui é um eco transtorácico, e colocando aqui, eu coloquei contraste intracavitário no eco transtorácico, que aí conseguiu ver muito bem aqui que tem um trombo que não foi opacificado
ocupando a ponta do ventrículo esquerdo. E realmente, para trombos apicais ou trombos intraventriculares, o ecotranstorácico é um exame de bastante suficiência. Agora, para ver apêndice atrial esquerdo e o átrio esquerdo em toda a sua extensão, é importante o ecotransofágico. Então aqui já é um paciente com fibrilação atrial, que no ecotransofágico a gente tem que fazer uma investigação de todo o átrio, de todo o apêndice, fazendo todas as devidas angulações a 0 grau, 45, 90, 120 graus, para você ver todo o apêndice atrial esquerdo, não é somente no ângulo de 90 graus. Então você tem que rastrear aquele apêndice atrial esquerdo para ver toda a sua morfologia e avaliar como é que está o fluxo sanguíneo dentro desse átrio e apêndice atrial esquerdo. Se é um fluxo mais fluido, mais rápido, se ele está formando uma fumacinha, tá? Então nós temos 3 estágios: smoke, sludge e trombo. Então se ele está formando uma fumaça, se ele está formando mais uma lama, que aí ele tem você percebe que as tramas das fibrinas elas já estão se entremeando, né? Então já está formando uma lama, ou se ele já consolidou o trombo. Então é isso que nós temos que identificar. E uma forma de a gente avaliar também é colocando o Doppler pulsado dentro do apêndice atrial esquerdo e avaliar a velocidade de esvaziamento desse apêndice atrial esquerdo, que tem uma íntima relação com a velocidade do fluxo naquela região e com essa formação de fumaça, lodo, e depois por fim vai chegar a formar o trombo. Então aqui, esse estudo, que já saiu há um bom tempo na JACE, ele pôde mostrar para a gente que existe uma relação entre a velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo e a formação de trombo, tá? Um risco que chega, quando essa velocidade está baixa, um risco que supera 15%. Então aqui em cinza é quando tem o contraste espontâneo, que seria aquela fumaça, né, ou formando aquele lodo, aquela lama. E em preto quando formou o trombo propriamente dito. E a gente percebe que quando a velocidade desse apêndice atrial esquerdo é menor do que 20 centímetros por segundo, tá? A chance de formar trombo, né, e a chance de formar dessa fumaça causar evento e de formar trombo e ser causador de eventos também cardioembólicos é muito maior do que quando a velocidade é maior do que 20 centímetros por segundo. Tá? E o ideal é que ela seja maior do que 40, 50 centímetros por segundo. E aí a gente também tem uma relação, além da relação com a velocidade do apêndice atrial esquerdo, tá? Então, como que eu costumo colocar? A velocidade ideal é que ela esteja acima de 40 centímetros por segundo. Quando ela fica entre 20 e 40, eu coloco uma velocidade insatisfatória, tá? do esvaziamento do apêndice atrial esquerdo. E quando ela é menor do que 20 centímetros por segundo, eu coloco que é uma velocidade baixa do apêndice atrial esquerdo, entre parênteses, uma condição pré-trombótica, porque o estudo pôde nos mostrar isso, exatamente, que a relação entre velocidade menor que 20 e eventos embólicos, ela é maior, ela é grande. Então, além da velocidade, nós vamos avaliar agora a morfologia do apêndice atrial esquerdo. Nós sabemos que o apêndice atrial esquerdo tem várias morfologias, dentre elas as 4 mais conhecidas, é o windsock, cactus, chicken wing e cauliflower, tá? Que são essas aqui. A mais comum e a que oferece menos risco é a chicken wing, né? Então, aqui a asa de frango aqui. Então, nós temos esses modelinhos que a gente só consegue vê-los adequadamente, tá? O biruta, a asa de frango, couve-flor, a gente só consegue ver todos esses, o cactus, adequadamente se nós escanearmos pelo ecotransofágico vários graus, né? Rodarmos vários graus para abrirmos esse apêndice atrial esquerdo. Bem, além de vermos o apêndice atrial esquerdo, temos que ir em busca de massas intracavitárias ou valvares que possam estar. Então aqui a gente vê um mixoma do átrio esquerdo. Mixoma pode fragmentar e também pode causar eventos cardioembólicos, assim como também pode ter adesão de trombo a ele, né? Aqui um fibroelastoma, o fibroelastoma em válvula aórtica. Então também aqui uma massa tumoral, ambos são tumores primários do coração. O fibroelastoma ele parece uma anêmona e o grande problema também é ele ter adesão de fibrina ali, de microtrombos e fazer eventos cardioembólicos. Temos que olhar as válvulas cardíacas para ver se tem
um prolapso com degeneração mixomatosa, ou se tem vegetação, que também é capaz de embolizar, ou se o indivíduo tem válvula, próteses cardíacas, né, válvula que eu digo válvula protética cardíaca, e se essas válvulas têm algo aderido a elas, aqui a gente percebe que tem trombo aderido à prótese cardíaca. Então, isso tudo tem que ser visto porque são causas de eventos cardioembólicos. E quando estamos tirando o eco transesofágico, é importante a gente rodar e fazer um rastreio pela aorta. Então, nós sabemos que se nós estivermos ali no esôfago médio, e mais ou menos em 120 graus, se a gente puxar um pouquinho o transdutor, a gente vê ali aquela parte, uns 4 centímetros, 5 da raiz da aorta e a aorta ascendente. Ali, às vezes, a gente tem algumas plaquinhas que possam ser visualizadas, sim. Mas a maior incidência de placas de ateroma na aorta é na aorta descendente. Então, quando nós já estamos tirando, rodamos o transdutor para trás e nós vamos aí ir puxando o transdutor, visualizando aquela aorta descendente. Então, temos que avaliar se tem placas, se essas placas são protrusas, placas com mais de 4 milímetros já são placas de ateroma que a gente já chama de complicadas, porque tem maior potencial emboligênico, trombo sobre placa ou debris sobre placa também. Então, placas mais protrusas, trombo e debris sobre placas têm um potencial emboligênico maior. Só que quando estiver na aorta descendente, ok, vai para a periferia. Só que algumas dessas placas estão no arco aórtico e podem sim causar evento isquêmico, cerebral isquêmico. Então aqui a gente percebe uma placa bastante irregular, bem protrusa para o lúmen da aorta, chamada uma placa complexa. Tá? Então, tem um estudo que foi bem interessante, que foi o SPAF3 Study, que mostrou quais eram os fatores de risco independente para os eventos cardioembólicos, né, partindo do sistema cardiovascular. Doença valvar, né, e aí entra as situações, principalmente doença valvar mitral, que remodela o átrio esquerdo, propicia fibrilação atrial, né, e propicia a formação de trombo. Então, doença valvar, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, também acaba favorecendo aquele fluxo lento, né, dentro do ventrículo esquerdo, aumento da PD2 do VE, depois aumento da pressão do átrio esquerdo, também um fluxo lento no átrio esquerdo, então favorece a formação de trombos. A dilatação do átrio esquerdo, seja por fibrilação atrial, seja por valvopatia, seja por outro fator, que a própria dilatação decorrente de um remodelamento atrial esquerdo também vai fazer com que o continente seja maior do que o conteúdo e o fluxo dentro do átrio esquerdo seja lento, propiciando a formação da fumaça, do lodo e do trombo. Placas complexas na aorta torácica, né? Principalmente nessa porção de aorta ascendente e arco, né? Essas placas complexas, protrusas, ou com debris ou com trombo sobre placa. A presença do apêndice atrial esquerdo, seja ele com a fumaça, já é um fator de risco, seja com lodo e principalmente com trombo. E a velocidade reduzida do apêndice atrial esquerdo, para menor ou igual a 20 centímetros por segundo. Então, estes foram fatores preditores independentes de eventos cardioembólicos com risco de acidente vascular encefálico. Bem, então, e por fim, quando a gente identifica uma causa objetiva cardioembólica, ok, né? Então, o acidente isquêmico transitório ou o acidente vascular encefálico, ele fica com uma causa, uma etiologia definida, tá? Ou por questões neurológicas, se ocluiu um grande vaso, ou foi um AVC lacunar, ou se consolidou uma causa óbvia cardioembólica. Quando você não consolida nenhuma das descobertas pelo qual foi o motivo do acidente isquêmico cerebral, aí pensa-se no AVC criptogênico, ou seja, de causa desconhecida. E aí a busca também do forame oval patente, ela entra nesse contexto. E o eco transesofágico, ele ganha em sensibilidade para identificar esse forame oval patente. E nós sabemos que a prevalência do forame oval patente, ela diminui com a idade. Então é uma prevalência menor, em torno de 34% no indivíduo de 0 a 30 anos e cai para 20% no indivíduo já com octogenário, né? E aí nós temos que identificar se tem forame oval patente, se tem aneurisma do septo interatrial
associado e se isso foi motivo de um evento cardioembólico, se tem embolia paradoxal. Então aqui eu posso mostrar para vocês, realmente esse era uma causa objetiva. A gente percebe que tem o forame oval patente, a gente percebe que o trombinho está migrando do átrio direito para o átrio esquerdo. Então isso sim, isso já define a questão per se, né? Então deixa de ser um AVC criptogênico desconhecido para ser um AVC por conta desse forame oval patente, porque você está vendo que tem passagem do trombo propriamente dito. Mas muitas vezes nós não vemos isso, nós só vemos um pequeno fluxo, um shunt muito pequenininho. E o que nós podemos ter então como preditores de alto risco de eventos cardioembólicos no forame oval patente? Pacientes seria o forame oval patente levando a isso. Pacientes jovens, né, abaixo de 55 anos, que tem a presença de aneurisma do septo interatrial ou grande mobilidade do septo interatrial com forame oval patente, que tem um shunt direito e esquerdo, tá? Com passagem de pelo menos 20 bolhas ou mais. Então, quando você faz o teste da solução salina agitada, de preferência associada à manobra de Valsalva para aumentar a sensibilidade, então que tem um shunt que passa mais de 20 bolhas do átrio direito para o átrio esquerdo, que tem um túnel, né, maior do que 10 milímetros, então faz uma tunelização mais longa e que tem um ângulo ali entre o forame oval e a veia cava inferior menor do que 10 graus. Então esses foram fatores que se mostraram preditores de alto risco tromboembólico pelo forame oval patente, né? Então, indivíduos que você pode dizer assim, se ele tiver aneurisma do septo atrial com passagem de grande quantidade de bolhas, um paciente mais jovem, você pode dizer que aí sim a chance de ter sido pelo forame oval patente, ela é grande. Tá? E o eco transesofágico é o gold standard nessa demonstração. E tanto identifica o shunt esquerdo-direito e quanto a passagem de bolhas que geralmente você induz e provoca para avaliar o shunt direito-esquerdo. Então, em conclusão, os resultados que nós sabemos que após um AVC após um AVC cardiogênico, né, cardioembólico, ele é particularmente pobre, com 50% de mortalidade após 3 anos. E este é uma outra razão importante, porque você deve fazer uma busca intensa para identificar se existe algum evento, algum fator cardioembólico que seja o causal do acidente vascular encefálico, que é onde o eco transesofágico tem um papel crucial. Tá? Ele acaba determinando a causa do AVC, tá? Se é por embolia ou não, em mais de 50% dos pacientes que estavam sem o diagnóstico e que muitos deles não têm doença cardíaca prévia. Então, por isso que o nosso exame passa a ser tão importante e a busca por uma causa cardioembólica ou pelo forame oval patente com maior risco para ter causado o evento embólico e o acidente vascular encefálico, ela é importante. Então, muito obrigado, era isso que eu queria passar para vocês.